Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo, sou um estudante de doutorado orientado do professor da Moral Hernandes. Vou falar brevemente aqui sobre as linhas de pesquisa que eu atuei junto com os meus colegas de grupo de pesquisa. Essa apresentação é para o workshop do LSI, então vamos começar. O primeiro grande tema de aplicação que a gente trabalhou bastante foi para fazer financial trade, né, negociação de ativos financeiros e previsão de séries temporais também dentro de ativos financeiros. Né. Um dos primeiros artigos que eu publiquei é um estudo comparativo usando técnicas de previsão com redes neurais, tanto redes neurais recorrentes, wavenets e outras técnicas de aprendizado de máquina, para fazer a previsão da série de tempo de um ativo financeiro específico, que é uma criptomoeda Bitcoin. E a gente verifica que ao alterar ou ao fazer uma exploração dos hiperparâmetros, né, dessas técnicas, a gente tem um desempenho muito próximo, né, entre elas, porém, a gente vê que as técnicas que prevalecem como as melhores são o suporte vector machines, né, e as técnicas autoagressivas, tal como o ARINO, né. Então, esse foi um dos primeiros estudos que a gente verificou que não necessariamente as redes neurais artificiais ou redes neurais recorrentes que necessariamente tinham muitos melhores desempenhos para previsão de séries temporais. Nós também trabalhando com sistemas de negociação autônomo, né, usando aí aprendizado por reforço como técnica para encontrar políticas que vão ter bom desempenho e, por bom desempenho, quer dizer, ter lucro acima de benchmarks tais como buy and hold. A gente utilizou na época um dos LLMs, uma das técnicas de processamento de linguagem natural para extrair sentimentos de notícias e usar esses sentimentos como features para compor o nosso estado. Esse estado, dentro do processo de decisão de Markov, também compõe a diferença de preços, né, e uma normalização horária, que aí vão ser utilizados para otimizar uma função política, uma função valor, que aí sim vão interagir com o ambiente e, como agente autônomo, ter lucro. Certo? Posteriormente, a gente também verificou, em outra publicação feita, que não necessariamente precisava se utilizar de técnicas sofisticadas, tal como o aprendizado por reforço, para realizar esse tipo de atividade, tal, porque, principalmente, a gente está falando de um processo de decisão de Markov em que o estado seguinte, os estados futuros, não são afetados pelas ações do agente, portanto, a gente acho que dentro da terminologia usada pelo Sutton, a gente está trabalhando com full reinforcement learning, e sim com o que é chamado de contexto bandit, portanto, técnicas tal como aprendizado supervisionado poderiam ser utilizadas. Aqui a gente usa uma das técnicas mais avançadas em termos de classificação de série de tempo usando redes neurais artificiais com resíduo. E aí aqui uma adaptação da arquitetura original, que foi gerada para fazer classificação de imagens, mas aqui a gente adapta para convoluções unidimensionais, utiliza para fazer classificação de séries de tempo. E aí, usando essas classificações, a gente decide qual ação, né, classifica em qual seria a melhor ação para cada série de tempo, e aí consegue gerar um algoritmo de negociação de ativos autônomo, que supera, inclusive, os algoritmos de aprendizado por reforço. Mostrando aqui que, enfim, o problema não é um problema full reinforcement learning, mas sim um contexto bandit, em que eu consigo inferir um label e, portanto, tratar ele de forma supervised. E os nossos resultados mostram na direção de que, de fato, ou pelo menos tem fortes evidências de que a gente poderia resolver o problema dessa forma, mas simplesmente tentar encontrar políticas utilizando o aprendizado por reforço. Uma aplicação que seria mais razoável o aprendizado por reforço são aquelas em que o Estado é afetado pela nossa política. Então, a gente utiliza, numa aplicação de finanças, tentar encontrar o ponto de parada ótimo utilizando o aprendizado por reforço. A gente usa uma arquitetura desenvolvida anteriormente pelo Becker e faz incrementos utilizando redes neurais tais como convolution neural networks, né, redes convolucionais, para melhorar o desempenho em séries de tempo em que eu não tenho necessariamente autocorrelação. Então, aqui a gente, nesse problema específico, a gente tentou tratar esse problema de parada ótima, né, em que eu tenho que decidir em que momento eu vou, por exemplo, fazer o exercício de uma opção, como um problema de aprendizado de reforços, modelando usando cadeia de Markov, e finalmente resolvendo usando uma técnica muito similar ao que o Becker usa, e nosso artigo
câmera de CNN mostra o desempenho da nossa técnica, até comparada com a técnica original, para séries em que não tem muita correlação e também para dados reais, dados históricos de ativos financeiros. Numa outra grande temática dentro de pesquisa operacional, nós temos a administração de estoques de produtos perecíveis, em que a gente utiliza, aí sim, aprendizado por reforço num programa de decisão de Markov, em que aí sim eu tenho os estados sendo afetados pelas minhas ações, consequentemente, os estados eles seriam o estoque e, enfim, e consequentemente também acabam afetando nossos custos de estoque, custo de quebra, que são custos decorrentes da perda desses produtos perecíveis e do custo de oportunidade desses produtos perecíveis que são em estoque, e aí a gente utiliza políticas para tentar otimizar esses custos. E aí a gente trabalha isso no framework de processo de decisão de Markov. Ainda dentro de pesquisa operacional, nós também trabalhamos com técnicas de simulação para resolver um problema muito similar ao que eu acabei de descrever. Porém, agora, a forma como a gente encontra essas políticas é através de simulações e modelos discretos de escolha, né? E aqui a gente se utiliza de otimizadores para encontrar essas políticas que são parametrizadas, e essas otimizações, enfim, são mais simples, né, no sentido de que elas não se utilizam dos frameworks de aprendizado por reforço, porém a gente também consegue encontrar políticas ótimas, ou pelo menos políticas que se aproximam mais do ótimo, do que as técnicas de aprendizado por reforço mostradas no artigo no trabalho anterior. Finalmente, recentemente, a gente enviou para a publicação que está sendo revisado um trabalho que utiliza multi-agentes, né, multi-agentes que é feito por reforço, para encontrar essas políticas que vão tentar agora otimizar produção de máquinas dentro de um cenário de otimização de estoque, otimização de vendas, etc., para que eu tenha custo mínimo, né? Custo mínimo de estoque, custo mínimo de perda de vendas e custo mínimo de setup de máquinas. E aqui, de novo, é um problema em que o processo de decisão de Markov, a questão delas é um processo de decisão de Markov, mas é um problema dentro de controle estocástico também, que a gente resolve usando aprendizado de reforço, mas também aqui a gente compara com outras técnicas, tal como o multistágio, né, que são técnicas mais usuais para esse tipo de resolução de controle estocástico, mas também comparamos com técnicas estado da arte, de aprendizado de reforço, tal como PPO e A2C, né, Proximal Policy Optimization, Advantage Actor Critics. E a gente verifica que a técnica multiagente, o LSMA, é uma técnica efetiva para dimensionalidades grandes, ou seja, tem grandes espaços, o espaço de estados e as quantidades de variáveis latentes no meu estado são grandes, né? E também a gente propõe uma técnica usando programação dinâmica aproximada, que tem um desempenho muito bom também, para dimensionalidades menores e dimensionalidades intermediárias. A gente verifica no nosso artigo que está sendo realizado atualmente. Isso, obrigado. Olá, eu vou falar sobre métodos para melhoria de desempenho de redes neurais profundas em previsão de séries temporais. Vou falar brevemente sobre introdução, métodos propostos, resultados e conclusão. Eu sou Éder Urbinati, atualmente sou mestrando no grupo Ícone e também sou especialista de riscos na Asa Investments. Como justificativa, redes profundas possuem grande capacidade de previsão, porém requerem ajuste de hiperparâmetros demorados e difíceis em muitas aplicações. E a previsão de séries temporais é relevante em diversas áreas, como engenharia, medicina, finanças e assim por diante. O primeiro modelo proposto foi o Ensemble, onde o modelo ele utilizou ResNet, CNN, LSTM, e esse conjunto de redes neurais é tratado como um único preditor dentro desse modelo proposto. O segundo modelo foi o algoritmo genético utilizado para selecionar hiperparâmetros, tirado na biologia evolutiva, capaz de selecionar os melhores indivíduos e propagar essas características para as próximas gerações e para os descendentes.
O algoritmo genético foi aplicado em uma rede do tipo CNN-LSTM, que pode ser interpretada como tendo uma parte de extração de características e uma segunda parte como captura de dependências no tempo. As séries utilizadas foram séries sintéticas, onde nós podemos selecionar as componentes que formam as séries e entender melhor como que os modelos preditores se saem em cada caso. E também utilizamos séries reais, financeiras e não financeiras, para demonstrar como que os modelos se saem em aplicações reais. Nessa primeira tabela, a gente consegue ver que o Ensemble se saiu melhor, tanto das redes quando tratadas individualmente, quanto do ARIMA, um modelo clássico utilizado para comparação. No caso de séries financeiras, o comportamento se mantém, o Ensemble conseguindo se sair melhor e as redes individualmente também conseguiu sair melhor que o modelo ARIMA. No algoritmo genético, a gente consegue ver que o modelo proposto ele foi melhor e os valores utilizados de artigos de referência, né? Nós utilizamos alguns artigos para poder comparar o nosso resultado, e o modelo proposto ele conseguiu sair melhor tanto em séries financeiras quanto em séries não financeiras. Isso mostra que os modelos são robustos e o Ensemble ele realmente é capaz de melhorar os resultados das redes quando tratados individualmente. E o algoritmo genético também consegue superar valores encontrados na literatura, além de se mostrar bastante estável ao longo do processo evolutivo. Esses resultados eles mostram que os métodos propostos são robustos e também são relativamente fáceis de implementar. Obrigado. Olá a todos, eu sou Fernando Itano, sou aluno de doutorado e membro do grupo Ícone, liderado pelo professor Emílio de Moral Hernandes, e minhas áreas de interesse são redes neurais, principalmente redes neurais e algoritmos genéticos. E agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco aqui do trabalho de pesquisa com vocês. Bom, esses são os artigos publicados durante o trabalho de pesquisa, e hoje eu queria compartilhar alguns resultados especificamente sobre esse último aqui de 2023, onde eu, junto com o Éder, que é um colega do grupo de pesquisa, utilizamos algoritmos genéticos para otimizar estruturas de redes neurais profundas em aplicações de séries temporais. E um ponto interessante é, quando a gente está usando redes neurais principalmente profundas, existem algumas configurações de hiperparâmetros que são inválidas. A gente nem consegue treinar a rede neural. E a gente consegue observar aqui no eixo X, ao longo das gerações, que as primeiras gerações, a geração 0 e a geração 1, a gente tem pouquíssimas redes válidas, né? Dizendo que o próprio algoritmo ele foi selecionando ao longo das gerações e extinguindo as redes neurais com configurações válidas e preservando aquelas com melhor desempenho. Então a gente percebe aqui que por volta da sexta, sétima geração, a gente já atinge todas as redes neurais que estavam ali evoluindo, já com configurações válidas e com diferentes valores, né, de hiperparâmetros. Nas configurações que a gente usou existem milhões de possíveis combinações. Esse mesmo resultado a gente observa para os diferentes conjuntos de dados que foram utilizados no estudo. Então, por exemplo, o Lynx aqui a gente observa um comportamento parecido com aquele, muitas redes inválidas no começo. Já o SCI, ele tem já uma quantidade de redes válidas muito grande desde o início. Então, a ideia do algoritmo genético é conseguir se adaptar às diferentes características dos conjuntos de dados. A gente vê aqui que não só em termos de quantidade de redes válidas, mas também em proporção de otimizadores que trouxeram melhor desempenho para cada conjunto de dados. E por último, o próprio desempenho das redes. Dos 4 conjuntos de dados que nós treinamos, em 3 deles a gente obteve um desempenho bastante superior ao desempenho apresentado nas outras propostas. Então essa linha aqui é o desempenho de referência, essa linha tracejada, e essas linhas mais roxas, lilás aqui que estão descendo, são o RNSE, né? Então elas apresentaram aqui um erro muito menor do que o próprio artigo de referência e com consistência, que também é um ponto bastante interessante. Então era isso. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de compartilhar
um pouquinho aqui do resultado da pesquisa. E se alguém tiver interesse, quiser saber mais, aqui os meus contatos. Muito obrigado.